Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 97 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda o Rural Ventures, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no ecossistema do agronegócio. Não é isso, Kiran Gata? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Como estão as coisas aí? Muito corrido, né? Essa semana é o World Agritech lá em São Francisco. A gente vai amanhã para o South Summit, Porto Alegre. Vamos visitar os gaúchos. Agora é época de eventos, né? Tem muitos eventos aí acontecendo. Já que você trouxe os eventos, eu não vou deixar... Fala do Summit, né? Vou ter que citar aqui, o Rural Summit acontece no dia 2 de maio, na semana mais importante do agronegócio, lá em Ribeirão Preto, no Dabi Business Park. De manhã nós vamos ter o AgriMatching, que nós deixamos a cargo hoje do Cubo Itaú, nosso parceiro, para tocar toda essa realização, esse matching de empresas, corporações, investidores com as startups do agronegócio, para que você, startup, possa conhecer um fundo, captar investimento ou se relacionar com as corporações que querem contratar os seus serviços. Então, não percam a oportunidade de se cadastrarem no site ruralsummit.com.br, participarem do AgriMatching e participarem dos painéis que vai rolar à tarde, a partir da 1h30 da tarde até às 7 da noite. Depois a gente toma um chopinho com o Kiran Gartland lá para comemorar o evento. Vai ser um evento muito legal. O ano passado nós reunimos 150 pessoas, esse ano nós vamos reunir 300 pessoas que querem discutir o futuro do agro tecnológico, que a gente sempre fala aqui que não vai existir outro agro, pessoal, é só tecnologia. Então vamos lá acompanhar e falar um pouquinho, discutir um pouquinho das tendências. Já são 12, né? A gente tem 12, o ano passado nós levamos 25, 26 startups, esse ano a gente vai levar 50 startups, a gente quer levar aí pelo menos uns 20 fundos de Venture Capital e corporações para se encontrarem na semana mais importante do agronegócio. Então não percam essa oportunidade. Agora vamos voltar para cá e falar do agro real, né? Do agro produtivo. Hoje nós temos aqui para entrevistar o Ricardo Hinojosa, não é Hinosoja, pessoal, é Hinojosa, e o Eduardo Pereira, fundadores da Canac. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado. É um privilégio a gente poder falar um pouquinho de cana, de gestão, de integração de sistemas, de indicadores e como compilar esses dados agrícolas e mostrar para onde a gente está indo, né? Se a gente não tiver dados, a gente não sabe para onde a gente está indo, né? Então é um prazer recebê-los aqui. E a pergunta que a gente sempre faz aqui para os empreendedores é, cara, quem são vocês? E eu sei que vocês são da Exalc, então já comecem falando aí os apelidos. Vocês ficaram em qual das casas conhecidas lá, para a gente poder discutir um pouquinho, primeiramente, como que vocês se encontraram para criar a Canac, e depois a gente entra no detalhe do produto. Bom, muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês da Rural. Eu sou o Ricardo, né? Mais conhecido aí. Meu apelido é Ricardo, né? Meu nome é Macega. Entrei lá na Exalc em 2006 e fui morar na Jeripoca, né? Aonde quem está aqui comigo, meu sócio desde então aí, que entrou em 2008, é o Eduardo. Mais um, apelido Eduardo. Entrei na Exalc em 2008 e acabei indo morar na Jeripoca, encontrei o Macega e acho que a história da Canac, da Cana Consultoria, meio que vem delineada desde o nosso contato lá na República, né? É isso aí. Quando o Eduardo entrou, né, eu já fazia estágio na época na empresa em Piracicaba, com o Caio Carvalho da Canaplan, Legal. Que é uma pessoa maravilhosa aí. E com o tempo lá com o Caio, ele me chamou, né, me efetivou, né, consegui um dinheirinho lá, e daí eu consegui a oportunidade de ter estagiários, né, e aí claro, né, como bom exalquiano, você vai na República, e aí convidei meus amigos aí, o Ciro, que não tá com a gente, mas tá até hoje com o Caio dando a força lá, e o Eduardo aí, o mais um, né, que foram dar essa força. Então a gente começou a trabalhar juntos aí, né, em 2010, que o Eduardo entrou, né. E daí que começou o nosso caminho com a Cana, com a consultoria, com todo esse processo onde hoje
a gente desenvolve e se dedica plenamente à Canac. Você continua lá em Piracicaba ou não? Vocês mudaram para cá, de São Paulo? Não. O nosso momento, né, a nossa vida em Piracicaba profissional foi na Canaplan. Eu cheguei a ficar 7 anos lá. E em 2016 a gente teve a oportunidade de montar a nossa própria empresa, né, que chamava Cana Consultoria, né? Criatividade e marketing nossa. Lá mesmo? Ou, nós montamos na época em Ribeirão Preto, porque quem nos deu a oportunidade de montar foi uma empresa de Israel chamada Netafim. E aí a Netafim queria alguém que ajudasse eles a ir nas usinas, modelar um pouco a usina e mostrar os benefícios, não só do projeto da irrigação, mas no todo ali da usina, né? E aí então eu e o Eduardo mudamos em 2016 para Ribeirão, né? Foi uma decisão um tanto atribulada, né? 2 recém-formados querendo montar a empresa de consultoria em cana, talvez seja um dos setores aí da agricultura mais tradicionalistas que tem, né? Que sempre tiveram as lendas vivas, os canassauros, né? Tem até uma premiação que o pessoal entrega. Mas eu acho que o interessante foi isso, né? Como o Ricardo estava colocando, quando a gente foi lá ajudar o pessoal da Netafim, a gente viu que na falta de experiência a gente precisava realmente desenvolver ferramentas, né? Modelos, para sair um pouco do empirismo, do feeling, da experiência de quem já tem cabelo branco no setor, para conseguir levar o que de fato a gente imaginava que a gente poderia agregar ali na realidade dos clientes. E eu acho que tudo começou meio que aí, né, Ricardo? Que a gente acabou trilhando como caminho. Netafim já estava faz tempo no Brasil? Netafim está no Brasil, se eu não me engano, há aproximadamente 40 anos. Nossa. Tá? Caramba, e como nós somos 2016, já tem mais de 30 anos no Brasil. Tá. Interessante. E quando vocês foram para lá, era usando tecnologia também deles, ou vocês já usavam dados? A gente foi lá muito, porque com a nossa experiência na Canaplana, a gente teve sempre como fazer muito apoio a fundos, fazer diligências em ativos completos em usina como um todo, né? Então, assim, quando a gente entra ali em 2009, é aquele momento que o setor vem naquele anticiclo, pós-2004, expansão de CID, carro flex, e começam a vir realmente algumas crises, né, problemas financeiros, mudança de preços. E aí, quando a gente trabalhava com o mercado financeiro, sempre a modelagem dos ativos vinha muito do não operacional, ela tangenciava em médias ali operacional, né, e vinha a premissa mesmo que era o ativo biológico. E tudo isso se dava de uma maneira, vamos dizer, muito pouco ligado com o que de fato tange ali o risco do negócio, né? Porque o que acontece? A usina, ao longo dos anos, com a mecanização é a maior ferramenta ESG do mundo, né? Você coloca uma máquina, você mudou totalmente o impacto ambiental, totalmente o impacto social, só que o financeiro, você passa a ter todo o seu custo contratado, né? Então, qual foi a nossa formação? A gente viu um setor que tinha acabado de mecanizar, ou seja, imobilizar muito dinheiro dentro da área agrícola, né? E tem uma variação ali de risco muito ligada a 2 fatores sempre. Mercado, só que mercado cada vez mais a gente tem ferramentas, né? Você sabe bem, né, Rodrigues? Ferramentas de rede, de proteção. E o grande risco do setor que não era tão nítido é a produção, é a propriedade agrícola, né? Então a gente começou a direcionar muito nosso trabalho para entender o contrário. Como é que a premissa do ambiente afeta o ativo biológico? Porque com os resultados do ativo biológico, todo o mencionamento operacional ele sai como consequência. O rendimento da máquina depende do rendimento da cana. Sim. Entendeu? E aí essa abordagem de, vamos dizer, olhar para o negócio como um todo, muito ligado às premissas mais invisíveis, vamos dizer, né, ou indiretas, né, buscar as correlações não tão claras, que foi que nos fez a Netafim, nos convidou para dizer, poxa, vai nas usinas e explica isso pra gente. Acho que é isso, né? E aí de lá vocês começaram a pensar já no modelo, como que foi? A gente teve a oportunidade de fazer inúmeros planos para usinas, né? Onde eu entrava mais para dar uma olhada nessa parte de clima versus histórico de resultados agrícolas das usinas, para tentar meio que fazer um filme, né? Então a gente olhava para trás, tipo, nos últimos 5, 6 anos, como que foi o desenvolvimento climático, tentava desenhar alguns balanços ali para poder ver pontos sensíveis, e a gente olhava para trás e falava, pô, aquela safra específica, você teve um resultado assim, porque o clima foi daquela forma, e o Ricardo sempre muito mais essa parte do financeiro, né? E, na verdade, uma coisa depende da outra, porque as premissas vinham muito desse lado das análises agroclimáticas.
E acho que isso começou a abrir nossos olhos para a importância da gente ter um olhar um pouco mais crítico, desvencilhado de média, uma coisa um pouco mais passionalizada sobre esses indicadores que antes eles ficavam no escuro das médias, né? É bem interessante, Eduardo, comentar isso, né? Porque a gente ia fazer um projeto e aí você, modelava a usina inteira, né? Aquelas planilhas que ninguém nunca mais ia entender, 4.000 linhas. E do outro lado você fazia 1 a 0 com essas relações. Né? O seu déficit há 3 anos atrás estava nesse nível, produziu tanto, o seu rendimento, o que aconteceu com o seu... Aquilo ali chamava muita atenção dos gestores. A tomada de decisão não era o resultado lá, o TIA, payback do projeto. Era muito mais atrelado a entender como é que o ambiente dele dava esse tipo de risco, com que intensidade e frequência, né? Sim. E aí foi interessante que em 2018 a Netafim nos convidou para ir num seminário na África do Sul, fazer uma apresentação, né? E nesse seminário tinham 22 países só sobre cana irrigada. E aí a gente falou, poxa, agora o que tem de premissa, né, de gestão de água, de entender esse comportamento do ambiente, vamos dizer, de produção, né, da cultura, a gente vai aprender pra caramba. E quando a gente olhou, não tinha quase nada. Ninguém, os australianos não fazendo nada, os africanos também não. E ali que veio o grande estralo da gente voltar e falar, poxa, talvez a gente não precise ir tão fundo operacionalmente, porque é algo que vai sempre ser limitado à consultoria. E se a gente olhar aqui para onde ninguém está olhando, onde é um pouco parecido com os sistemas de gestão de irrigação, mas olhar para isso de uma maneira ampla, da usina como um todo, talvez aí a gente realmente tenha a oportunidade de gerar ferramentas, gerar escalabilidade, gerar valor para o setor que a gente sempre trabalhou, né? E foi diante disso, quando a gente voltou desse seminário, que eu lembro que a gente tinha na época o escritório em Ribeirão Preto, e a gente trocando ideias sobre isso, a gente pegou uma folha sulfite, e tipo, beleza, vamos lá, o que a gente precisaria fazer, né, para vislumbrar uma ferramenta ou alguma plataforma que nos possibilite chegar a essas análises que nos dê esse direcionamento que você falou, né, com base no clima, nas interações clima e planta, que eu posso ter como lavoura. E aí foi o primeiro choque que a gente teve, né? Porque 2 agrônomos, para nós, o estado da arte de como lidar com dado era Excel. E aí a gente, precisamos fazer um balanço a nível de talhão, respeitando as datas da cultura e tal. Já arrepiou o cabelo um do outro. Isso aqui a gente não consegue mexer. E eu acho que foi justamente depois que o pessoal do Cerradão nos convidou para fazer um trabalho muito nessa linha também, né? Isso foi muito legal, né? Porque aquelas coisas, né? Tudo tem o tempo certo para acontecer, né? A gente não tem muito como querer dominar esses fatores, né? E quando a gente voltou desse período, e a gente estava já até um pouco mais independentes, né, nos projetos, o pessoal que é da Cerradão, o Tiago e principalmente os irmãos Perdura e Fofão são exalquianos também lá, você conhece, né, a turma, eles não deram a oportunidade de fazer um plano diretor, e esse plano diretor de evolução tangenciava muito essa coisa, né, como é que o clima impacta, qual é o futuro impacto nas lavouras, e dali eles deram apoio pra gente, falaram, não, investe nessa ideia de vocês, isso tem valor, isso a gente pode fazer modelos de predição melhor, para entender um pouco melhor o comportamento, e é ali que começou a nascer, vamos dizer, o projeto Canac, né, que o Eduardo falou, né? Algumas folhas, uma ideia muito esboçada. Aí a gente teve um apoio fundamental do gerente deles, que é o Matheus, que é um parceiraço nosso, que foi quem realmente começou a trazer muito insight para a gente, trazer os dados e dar, vamos dizer, esse subsídio inicial. E aí o Eduardo vem a pandemia, né? A gente fechou praticamente 1 ano, né? Paramos de trabalhar e ficamos ali sentados desenvolvendo coisas que a gente nunca imaginou que ia desenvolver, né? Trabalhando com ferramental novo, aprendendo a fazer conta, em ambientes, né, em ferramentas que a gente não conhecia, né? A pandemia trouxe, acho que esse lado, né, da gente ter que se deparar com coisas novas que a gente nunca imaginou que a gente acaba fazendo. Como eu disse, essa coisa de ter que sair do Excel e ir para a parte de programação, a gente acabou, de certo modo, terceirizando, né, para pessoas que, assim, a gente dava o que dava, assim, solicitava o que precisava ser feito de cálculo, como lógica de processamento. E uma vez que essa pessoa processava, a gente entrou mais em como que a gente ia disponibilizar isso e nas ferramentas também, porque no fim a gente estava querendo ler essas relações passadas, então para o horizonte de 5 safras atrás, e poder buscar subsídio para fazer alguns tipos de previsão e ferramentas que isso desse uma assessoria diária ali para o pessoal na operação. E aí na pandemia a gente com o tempo e com posse desses dados aí, que a gente realmente, acho que o projeto começa a sair do chão
como um MVP ali. Tempo e preocupação, né? Imagina, você não vai voltar a trabalhar, não libera nunca mais. Muito tempo e pouco dinheiro. Então a preocupação era latente, né? Diária. O timing foi muito interessante, aflitivo, né? Porque a gente ficava em Ribeirão, aí esse aqui tinha passado numa pós-graduação em São Paulo, ele falou, pô, não vai compensar a gente ficar com o escritório aqui em Ribeirão, eu vou ter que ficar metade do tempo em São Paulo, vamos levar a empresa para São Paulo. Pô, beleza, vimos escritório, lugar para morar, tal, aquela coisa. Você triplica o custo fixo, né, na incerteza do trabalho acompanhar. Eu acho que passou o quê? 3 semanas? 3 semanas. Cara, 3 semanas, lockdown. A gente se viu aqui no apartamento isolado, nosso escritório mal podia entrar. Eu ainda peguei e corri pro interior. Você ficou aqui que você tinha aula, né? O engraçado é isso. O pessoal fala que tem os tempos médios, né, das relações, seja casamento ou empresas novas, né? E o Eduardo, acho que pelo menos isso tá batendo muito recorde. Porque além das empresas, desde que nós saímos da República, que nós montamos nossa empresa, nós dividimos apartamentos, por exemplo, juntos mais de 10 anos. E sobrevivemos a uma pandemia e conseguimos montar a segunda empresa. Isso que é resiliência. Mas tem um ponto interessante que vocês estavam falando sobre a tecnologia, que eu li num livro recente, e fala assim, cara, não é o que vai mudar, é o que não vai mudar. O que não vai mudar no serviço de vocês é o que vai se sobressair, porque as tecnologias, elas vêm para a evolução. Tecnologia, o que vocês fizeram com a Canac foi um processo de que o que não vai mudar, eu tenho que atender bem meu cliente ali na ponta, tenho que fazer o atendimento sobre produtividade, tenho que dar o guidance pro cara poder plantar e poder comercializar essa cana da forma correta. O que vai mudar sempre é a tecnologia, a forma como é o meio para você chegar nesse resultado. Então, essa evolução que vocês passaram do Excel para sistema, e isso vai para uma inteligência artificial logo mais, e isso vai mudar, mas isso é normal. O que não pode perder é... Você resolve um problema lá na ponta? Qual que é esse problema que vocês resolvem, né? Qual que é o grande valor que essas empresas, essas corporações entendem na Canac hoje, entendeu? E é muito legal você falar isso, porque a gente, como concepção, a gente sempre olhou para a cadeia de valor do negócio da cana-de-açúcar e falou, tá bom, onde é que está o dinheiro? Onde é que estão os grandes gatilhos aqui que se a gente conseguir ajudar a melhorar, pode gerar muito valor? Então, como eu estava comentando antes, né, uma usina, quando ela começa o orçamento, ela sabe quanto ela vai gastar, mas o quanto vai produzir é o grande fator de risco ali dentro. Sim. E hoje, mais de 3/4 do capital do negócio de uma usina, ele está no agrícola mais transporte, né? Então, assim, qualquer coisa que não passe para tentar melhorar a eficiência desse ativo, o impacto ainda é marginal. E essa foi a nossa grande visão. Poxa, tá bom, se o ativo biológico não dá todo o valor e todos os rendimentos são, no fundo, quase que derivadas dele, contas menores, o que a gente pode entender melhor? Como é que a gente realmente mapeia essa indústria a céu aberto? Como é que a gente traz esses indicadores para ferramentas que sejam totalmente operacionais no dia a dia? Porque qual foi o nosso grande passo como Canac? Primeiro ano a gente começou a surgir como empresa, tá bom, você tem todos os indicadores. Mas quando você vai mexer numa sequência de uma fazenda, você mexe numa sequência de 50 fazendas. Sim. E isso para o gestor no Excel é algo totalmente trabalhoso. Então, qual foi o nosso passo 2? Tá bom, você tem um novo mapa de indicadores, só que agora você tem uma ferramenta, um videogamezinho no seu canavial, e quando você arrasta, ele já vai redimensionando todas as suas operações e você vai realmente vendo um conjunto de variáveis que você não enxergava antes. O que estou liberando de bacia de vinhaça, como é que está o meu tempo dos maturadores que eu já apliquei, qual é a variedade que está nesse nível de déficit hídrico. Então ele consegue agora enxergar o negócio dele da maneira nova e mexer da maneira mais fácil. Tangibiliza, né? É esse que é o nosso foco, assim, como é que a gente facilita? Porque não adianta, né, trazer uma grande solução que não seja adequada ou que seja mais complexa. E uma dúvida aqui, esses inputs dessas informações, como que acontece, Ricardo? Porque a minha grande preocupação sempre quando tem sistemas dentro de grandes corporações é o colocar dessas informações, porque se você colocar lixo, vai sair lixo, né? Então aí o resultado vai sair por água. Como que funciona a alimentação do seu sistema? É excelente, porque assim, todo o nosso foco do sistema é o seguinte: quais são as informações que a usina já tem? As informações que ela tem com muitos anos, que ela tem toda uma métrica para salvar esses dados, que ela tem hoje um controle. As usinas, nossos clientes hoje já estão começando a evoluir a ponto do próprio Data Lake, tem uma equipe, sabe, bem estruturada. Então a gente focou nessas informações.
É claro, a gente precisa de uma ponta lá do clima futura, se é uma empresa lá da Califórnia que provém esse dado, ok, mas isso é um complemento. É uma variável. Exatamente, né? Você precisa, hoje temos parte de imagem de satélite, é uma outra variável, passou o satélite lá, não tem nuvem, vai estar lá atualizado, está sendo construído o banco, mas o core está onde? Está no dado que a usina já tem. Legal. Então é esse dado, quando a gente consegue pegar esses dois conjuntos e integrá-los, você tem ideia, a gente chega a crescer 800 vezes o banco da usina, porque ele passa a ter a relação dia a dia de cada um dos campos dele, novos indicadores. Então é nesse ambiente aí que a gente realmente busca trabalhar os dados de cada usina, né? Não é um ambiente de trazer novos dados para a usina. Tá? Eu acho que esse que é o ponto que eu estava falando antes, né? As usinas elas vêm se tornando grandes repositórios de dados. Então o cara tem um mapeamento de solo, ele sabe quanto que choveu, ele tem inúmeras estações meteorológicas, Sim. ele tem os apontamentos de qual que foi a produtividade, quais têm sido os tratos que ele está fazendo, só que isso fica todas em bases separadas, enquanto que eu preciso tratar isso, processar, gerar esses indicadores para que na ponta, o cara que esteja fazendo a gestão agrícola, e fala, pô, agora realmente eu tenho subsídio para tomar uma ação mais acertada. Porque agora nós estamos no momento que a safra vai começar agora em abril, né? Então o pessoal está fazendo estimativa de safra. Então, sei lá, você está falando uma cultura que o cara vai colher de abril a novembro. Então ele está olhando para a canavial hoje, que ele vai colher daqui a um mês, tendo que falar quanto que ele acha que aquilo vai produzir. E ele está olhando para a canavial que ele vai cortar daqui 7, 8 meses, tendo que dar uma estimativa de quanto que aquilo vai produzir. Só que o clima que vai se desenrolar é quem vai falar isso. Assim. Então, assim, uma das provocações nossas também é justamente isso. Cara, vamos olhar para trás e calcular todos esses indicadores através desses dados que já existem e colocar isso em ferramentas para que o cara na ponta que está tomando a decisão todos os dias não só saiba como ele deve agir, mas agora ele vai ter ferramenta que ajude ele, que é o tal do videogame que o Ricardo falou. Porque uma resistência que a gente enfrentou no começo era justamente isso. A gente chegava nas usinas e os caras pensavam, putz, mais um sistema para eu ter que operar, mais uma base de dados aqui para eu meio que ter que gerenciar e de alguma forma tirar algum insight disso. E eu acho que hoje justamente a gente tomou o cuidado de formar uma equipe do ponto de vista de desenvolvimento, de softwares, de programadores, que assim, a gente que está possibilitando que a gente leve essas ferramentas lá para ponto, né? E uma pergunta que eu quero fazer para vocês é em relação à padronização do banco de dados, porque como que acontece essa padronização? Hoje você coleta essas informações via API dentro do sistema, conecta isso, porque um dos pontos que a gente sempre discute aqui agora, com a quantidade de gadgets que a gente tem espalhados por todos os campos produtivos do Brasil e do mundo, e a quantidade de satélite que o Elon Musk está jogando lá em cima agora, a gente fala, cara, vai ter muita informação. Só que essa informação, se ela é mal administrada ou não padronizada, não vale nada. Só é ruído, né? É só ruído, exatamente. Porque esse tipo de informação que vocês estão coletando, ela serve não só para aquela indústria, mas também como uma amostragem, né? Um mapa de calor para regionalizações, para outras usinas, para gerar insights de produtividade, para gerar até outros produtos que são derivados disso, para aumentar, vamos dizer assim, você falou de mercado financeiro, por exemplo. Isso é um insight para mercado financeiro para prever se a gente vai custar mais barato o hedge ou mais caro. Então, existem N fatores que corroboram para que esses dados dê mais transparência e facilitem todo o processo, né? Como que vocês estão fazendo essa visibilidade? Vocês estão olhando para isso ou não ainda? Somente dentro da estrutura? Desde o primeiro dia, e essa foi uma das decisões acho mais difíceis que a gente tomou, né? Porque a gente sabia que o espaço em comum para você ter uma curva de crescimento maior era vir ou para o mercado financeiro ou para os agentes, né, comerciais, para as traders, e oferecer um produto de safra. Que vem muito também do nosso background lá com o nosso aprendizado inicial com o Caio, com a Cana Plana. Mas a gente falou, não, a gente tem que virar valor onde a gente chega mais, onde é mais complexo, que é dentro da usina, dentro da porteira. Sim. Então, assim, desde o primeiro dia tomou uma decisão que o dado da usina é da usina. A gente nunca vai desconfigurá-lo e usar isso para um plano maior. Mas é engraçado porque assim, são pequenas coisas que a gente sabe que é dolorido para a gente como empresário, né? E hoje em dia ainda não tem essa percepção de valor.
Poucos clientes hoje estão preocupados com esse tipo de visão, né? Tá bom, mas os meus dados vão para onde? Né? Seja um dado simples de clima ou um dado já mais elaborado, né? Então, a gente sempre teve esse caminho. E o outro caminho também que a gente buscou, que é um pouco mais conservador, não foi buscar, vamos dizer, grandes empresas para virar sponsors e estar atrelado ali a algum tipo de insumo dentro da cadeia, né? Sim. Então, assim, nosso caminho até, a gente é mais consultoria do que startup, né? Porque a gente sempre foi muito conservador. Então, o capital inicial foi nosso próprio. Quando a gente precisou de ajuda, a gente conseguiu o pessoal apoio da Cerradão como primeiro cliente, né? Que ali surge a Canac. E as pessoas que entraram para nos incentivar são pessoas, né? Nós temos hoje 3 investidores, pessoas que estão no setor há muitos anos, pessoas que a gente tem como uma grande referência e que para a gente, assim, eles ajudam de uma maneira não apenas com relacionamento, mas também como dando direção, como realmente dando uma segurança para a gente que está indo no caminho certo, sabe? Mas é um pouco a nossa formatação inicial sempre foi essa, tentar olhar mesmo dentro da porteira, a gente acha que tem muito valor aí dentro ainda. Né? Você mencionou a viagem lá para a África do Sul. Eu fiquei sabendo recentemente que o Brasil exporta, né, tecnologia na área de cana. Tem a Apla, né, lá em Piracicaba. E esse eu acho fantástico, né, de levar conhecimento de uma indústria aqui, está bem mais sofisticada do que lá fora. Vocês também veem esse como oportunidade para vocês, mercado? Eu acho que é uma grande oportunidade. Eu acho que se a gente olha os ciclos evolutivos do setor, né, os ciclos industriais, o Brasil ainda era inicialmente lá nos anos 70 um importador, tinha as firmas, principalmente as sul-africanas, né, que eram derivadas em empresas inglesas. O ciclo de biológico, né, de melhoramento de material de cana. A cana mais plantada no Brasil durante mais de 10 anos foi uma cana que veio quase que da Argentina, né? A NA, entendeu? Mas a gente entrou num ciclo de desenvolvimento muito grande também no Brasil. E o ciclo de mecanização também, ele teve aqui dentro, mas veio um pouco da Austrália. Né? E hoje a gente vê que esses ciclos, de uma certa maneira, já deram grandes contribuições. Hoje já são ganhos mais marginais. E o novo ciclo que a gente vê hoje é realmente esse ciclo do ir para o biológico, e um pouco para as relações ali, eficiência, planta, solo, né? Trabalhar os dados e fechar ciclo de produção. E quando a gente olha para esses 3 fatores, o Brasil é um país tropical, as usinas têm realmente um investimento já em dados, que eu acho que poucas usinas no mundo têm. Então eu acho que é o momento do Brasil, nesse novo ciclo, dentro desse tripé, de ser o grande exportador. Eu acho que o Brasil realmente hoje se torna uma referência mundial em cana, graças aí a muitos técnicos, muitos empreendedores também, que boa parte do desenvolvimento hoje ele vem do empreendedorismo puro, né? De quem está tomando risco, não é muito privado. Eu queria só complementar o que a gente estava falando do que a gente acredita de gerar valor da porteira para dentro, né? Uma coisa que eu acho que tem sido muito enriquecedora para nós e aberto assim, mar de oportunidades é que como empresa nasceu literalmente dentro de uma usina e a gente frequenta muito, então a gente faz questão do nosso cliente estar visitando ali direto para ver realmente na ponta como estão sendo utilizadas as ferramentas, e aí que a gente vai vendo a oportunidade de explorar novos horizontes que não têm sido explorados. Então uma vez a gente foi soltar um produto novo lá, inclusive com o pessoal da Cerradão, e aí foi a primeira vez que a gente levou os nossos programadores, que eles nunca tinham visto uma usina, né? E andando pra lá, pra cá, canavial aqui. Primeiro aquela coisa, né? O Franco que trabalha com a gente, nascido e criado em São Paulo, ele falou, cara, não é possível que é tão grande assim. O dia inteiro no carro com o gerente agrícola, o pessoal pega o rádio, e tem que vir tirar a bag daqui, caiu a ponte, o mataburro, não sei o que, e tudo no rádio ou no WhatsApp. Aí os meninos chegaram para São Paulo e falaram, pô, a gente já tem um aplicativo aqui no campo, o cara consegue ver todas as áreas dele com inúmeros indicadores e tal. Por que a gente não, dentro do aplicativo, já não gera uma solução para os caras fazerem toda essa gestão da comunicação via o aplicativo? Já está otimizado para funcionar offline. Então esse é só um exemplo que eu acho assim, como visão, né, como diretriz, acabar se tornando como empresa quase como uma boutique de soluções especializadas para a usina. Porque é um meio, uma atividade que ela tem muitas particularidades, que eu acho que isso que vai muito na contramão de outras culturas, né? Então, um produtor de soja, de milho, em 4 meses ali, o cara preparou, plantou, colheu a safra dele, e a cana tem particularidades. Eu acho que a gente estando
do lado dos produtores e com essa pegada de facilitar e gerar soluções, eu acho que é um caminho bem natural para nós, né? O que eu quis trazer naquela hora de padronização em mapa de calor foi assim, não é abrir as informações individualizadas das usinas, mas a amostra de todas as informações dos clientes não vão ser abertas individualizadas, mas essa amostra ela traz um guidance importante para o setor no final do dia, né? Então assim, não necessariamente você vai abrir você dados. Agrega os dados, o dado de qualquer um não vale muito, né? Mas quando você agrega os dados, o total vale alguma coisa, aí você consegue mensurar. Agrega valor para o próprio produtor, porque ele tem um benchmarking, né, da produção dele contra a massa do mercado. Aquela velha história do produtor que vai na cerca do vizinho olhar ver o que está acontecendo no vizinho. O produtor adora esse benchmarking e tem poucos, porque ele vai na boca a boca mais para fazer um benchmarking. E assim. isso é legal, porque a gente já, não nessa visão ainda do mapa, né, ou pensando mais para os produtores aí, a gente está agora com o terceiro cliente, né, quarto implantado. E aí a gente começa a trazer alguns indicadores que antes ninguém conhecia muito. Então, assim, quantos milímetros evapotranspirado do lado de cana está produzindo? O cara fala, é porque é céu aberto. O produtor adora, né, esse tipo de coisa. Então, o FBN lá nos Estados Unidos, ele foi criado na base de curiosidade do produtor a saber o que o vizinho está produzindo, que semente ele usa. E eles chegaram no produtor e falaram, me dá todos os seus dados, eu vou agregar e eu vou devolver você mostrando quanto você gastou nesse semente, quanto você produziu com essa variedade. Aí eles adoraram, até pagou para dar o dado e receber esse de volta, porque é um insight que é muito valioso para o produtor. E assim, isso, você aumentando a amostragem, você gera valor num produto que não vai te tomar muito tempo, e aí você consegue exponencializar para bancar até uma amostragem maior, né? Então acho que é uma coisa a se pensar. Um modelo bem interessante para o agro. Um modelo que, principalmente, né, acho que no mercado de soja a gente já tem algumas coisas, de milho a gente já tem algumas coisas. No mercado de cana é muito difícil ainda, você tem muitas corporações, não é um mercado de amostragem. Pequeno produtor, né? Não é, né? Você está falando de grandes corporações, né? Então assim, mas entendo que é uma tomada, é um indicador importante para tomar decisão de uma maneira maior, assim, vamos dizer assim, olhando de fora, né? Ainda mais com as condições hoje de você produzir açúcar, produzir etanol, então hoje tem segunda geração, hoje tem então N variáveis, né? Sem dúvida, né? E com certeza esse longo prazo é um caminho realmente que pode fazer muito sentido. Mas hoje o nosso grande desafio é de conseguir mostrar para o produtor o mapa de calor, né? O déficit hídrico tão falado de cada uma das áreas dele, né? Você pode ter esse indicador. Você não precisa ficar pensando só que o déficit é algo que a cana secou, né? É quanto está de fato cada cana secando em tempos diferentes, para onde eu posso ir buscar mudar essa minha dinâmica. E é aí que a gente vê muito valor. Então, assim, hoje a gente ainda está no primeiro mata-burro ali. Chega lá no final, mas não é de um pulo só. Não precisamos ficar com a média. A gente pode ter o déficit do nosso portfólio ali, né? Que essa é a variável que causa uma volatilidade. E começar a tomar decisão com elas, né? Então, é a escadinha, né? Eu tenho uma dúvida em relação à adoção de tecnologia por parte das usinas. A gente olha muito quando a gente avalia a startup aqui do nosso lado, a gente fala, cara, o canal sempre mais fácil é B2B, né? Agora a gente está lidando com uma empresa que está lidando só com B2B. Como que, especificamente no mercado de cana, que são grandes corporações, né? Como que é a adoção dessa tecnologia por parte dessas corporações? Ela é lenta ainda? Quem está na frente da usina hoje é um cara que já tá mais, que já tem uma predisposição para adotar essa tecnologia com mais facilidade, ou ainda não? O primeiro olhar, um olhar um pouco mais leigo, vai dizer que é um setor que tem talvez um nível de adesão tecnológica um pouco mais baixo, tá? Mas eu acho que o olhar que a gente tem que ter, ainda mais quem está querendo entrar nesse mercado, é de realmente entender
como é que seu produto se encaixa dentro de um negócio hiper verticalizado como é a usina de cana. Uma usina de cana, ela hoje faz safra de ano a ano, porque quando ela não está colhendo cana, ela está colhendo amendoim, está colhendo soja, ela não para um dia. Ela tem um processo logístico que transporta, pegar a safra passada, quase 100 toneladas por hectare. Então, ele pega a Cerradão, nosso primeiro cliente, são 75 mil hectares, transportando 100 mil toneladas para esmagar num grande complexo industrial. Então, dentro dessa complexidade, a gente falar que esse setor como um todo não adere à tecnologia não é verdade. Sim. Mas a tecnologia tem que entrar no setor dentro de uma maneira que ela consiga ser escalonada, que ela consiga ser primeiro comprovada, depois escalonada. Então, assim, é uma questão mais... Tem que saber que é um setor muito complexo. E para ele aderir qualquer tipo de tecnologia, ela tem que ser viabilizada em larga escala. Então, acho que esse é o grande ponto. E quando a gente pega os últimos 15 anos pós, vamos dizer, essa crise aí de 2012 a 2018, é notório a velocidade de novas tecnologias no setor. O que está sendo investido em monitoramento das máquinas, o que está sendo investido em novos produtos, em novos insumos. Então, assim, não dá para ficar com aquele discurso lá de trás e, de fato, é aproveitar a oportunidade que o setor ele realmente gera muita oportunidade. Não, acho que é mais por conta da adoção de tecnologia. A gente sempre vê o B2B sempre adiante ao produtor, né? Que no caso da cana, são corporações muito grandes, né? Lógico que elas adotam muita tecnologia e eu olhando de fora, olhando leigo, né? Sendo leigo nesse setor, eu sempre olho o produtor de soja e milho, adotando sempre tecnologia dentro da porteira, porque é muito tangibilizado na produtividade. Quando você olha para a cana, a produtividade não só é na cana, na produção, mas também na indústria, né? Então, a gente tem um olhar diferente e com várias facetas, né, de produtividade, tipo, então fazer o etanol de segunda geração, fazer a queima do bagaço para fazer energia. Então tem outras relações ali que podem ser citadas como tecnologia. A minha grande questão é o processo dentro da gestão de risco, dentro da operação de estoque, como que está dentro da parte de software, porque para mim toda a tecnologia implementada na produtividade, cara, esses caras sempre vão adotar. Seja o produtor rural, seja a usina, seja o etanol de milho. Mas eu queria entender um pouquinho na parte da gestão, se é adoção de tecnologia. Eu vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. Quando a gente olha para a tecnologia dentro da porteira, ela sempre é mais fácil de ser adotada. Quando a gente olha a tecnologia fora da porteira, ela sempre tem uma dificuldade para ser adotada, porque é um negócio que é secundário, mas que a longo prazo vai trazer um resultado muito melhor. No curto prazo, sempre a produtividade. Como que é no caso de vocês, olhando que a indústria tem todas essas características de produtividade, olhando em várias facetas, né? Como que vocês enxergam isso hoje? Você quer? Pode falar. Eu enxergo exatamente de um ponto assim evolutivo, tá? Então foram grandes mudanças que o setor, algumas delas não estavam tão preparado. Vou pegar a mais recente, que hoje está totalmente dominada, que foi a mecanização. Tá. A mecanização ela teve que ocorrer numa velocidade que era mais acelerada do que a renovação das próprias lavouras. Então você tinha um espaçamento antes da mecanização, a colheita manual, e quando você botava a máquina, você tinha que mudar aquele espaçamento. Sim. Então você tem que ter uma taxa de replantio e a taxa de venda de máquina era maior. Sim. E tudo muito caro. E você mecanizar, você não está comprando uma máquina. Você está comprando uma máquina que vem com 3 tratores, com 6 transbordos, com 20 pessoas numa cadeia, que você tem que ter uma cadeia de suprimento. Então esse passo como um todo foi um passo adaptativo, complexo para o setor. A gente está falando assim de um setor, de uma proporção que às vezes a gente perde um pouco a referência. Sim, né? Muito grande. A gente quando para de queimar a cana e passa a colher com máquina, a gente sai ali de 2% de impureza vegetal para grosseiramente 10%. Esses 8 toneladas de pureza no Brasil são 80 milhões de toneladas de cana, são 2 Austrálias. Então, assim, a proporção, né, do setor nosso é muito grande, tá? E aí, quando passa esse momento de realmente dominar o processo de mecanização, dominar a formação das equipes, os armazéns,
é um momento que tem se vivido hoje em dia. Alguns grupos já estão muito avançados, outros já estão realmente no caminho, que precisamos controlar mais, precisamos ter sistemas melhores, mas isso ainda do ponto de vista muito de controle, tá? Não são sistemas como a gente está buscando desenvolver agora, que é gerar valor para os dados. Mas esse caminho do software, do dado, do controle, cada vez mais você vê realmente um cuidado, né, com o controle de estoque e como um todo maior. Tá? É tudo muito grande, mas de uma certa maneira está ficando tudo muito estruturado. É uma questão ali temporal. Acho que é questão de timing, né? Isso vai acontecer. Mas é essa questão que eu queria entrar, porque geralmente o pace de adoção de tecnologia, quando a gente fala porteira fora, ela é sempre um pouco mais lenta, porque ela depende muito mais do... É menos tangível, né? O pessoal está investindo em uma coisa que talvez vai dar retorno de longo prazo, mas produção é mais mensurável, né? Ele vê quantos... ele gosta de fazer. Também. Ele está no dia a dia nisso, né? Eu queria pegar... que ele entende bem. Também, né? Então, pegar como complemento justamente o tangível, né? Você perguntou sobre processo de venda, B2B, e o que eu acho que o que era mais difícil para a gente no começo era a gente ter algum paralelo com o produto que a gente estava oferecendo que seria tangível para a pessoa. Porque antes a gente chegava, me dá teus dados aqui de produção, de clima, que eu vou transformar isso em ferramenta, e hoje você vai saber qual fazenda que você deve colher em tal época por conta do déficit hídrico, priorizando produtividade. E aquilo eu acho que ficava muito abstrato na cabeça do cara. Embora seja dentro da porteira, é tão intangível quanto. Exato. Então, assim, eu acho que é uma coisa nova, né? Então, E primeiro que, assim, a gente como técnico, quem estava desenvolvendo, equipe ultra mega enxuta, a gente tinha que se propor a comunicar isso de uma forma muito assertiva, que também não era... Tá falando com 2 agrônomos, né? E, então, acho que isso foi uma barreira, assim, que a gente, graças a Deus, conseguiu transpor, e cada dia acho que a gente está conseguindo ter os artifícios mais práticos para poder se mostrar. Eu acho que um dos nossos lemas hoje, né, é realmente buscar que o setor entenda que ele tem uma ferramenta nova para começar a ter algum valor com o banco de dados, começar a ter algum retorno. Porque o setor investe há muito tempo, mas o quê? Em armazenamento. Sim. Então agora quem pensa assim, tem um ferramental aqui que está facilitando a sua vida, a sua equipe, e já vai começar a te dar um pouco de valor, de retorno, que aí sim você vai ter espaço para investir muito. Porque o setor não vai tomar investimento no área onde ele até hoje, há 10, 15 anos ele investe em armazenamento e não vê resultado. É difícil, né? A não ser de controladoria, vamos dizer, né? Sim. Então acho que esse que é o grande ponto, né? A gente precisa ter ferramental agora para conseguir dar retorno, para realmente dar essa visibilidade aí pros produtores. A gente está chegando ao final, viu? O pessoal passa rápido. Mas eu queria entender aqui um pouquinho qual que é o grande sonho de vocês aqui na Canac agora, o que vocês vislumbram para o futuro da Canac, atendendo esse mercado que é tão difícil, né? Eu falo com propriedade que eu morei na usina, é difícil, entendo. 3 gerações. 3 gerações. É um mercado difícil, mas que, cara, cada dia que você olha para ele, que eu fico um pouco longe, eles se reinventam, né, cara? E, assim, é uma reinvenção que sempre leva para o lado positivo de regeneração, né? Então, assim, acho que tem um lado sempre muito positivo ali, que eles conseguem espremer, né? Ou moer, né? Na verdade, assim. E aí sempre sai uma garapa melhor aí daquela conversa, né? Me falem um pouquinho aí do que vocês estão olhando para frente. Cara, eu acho que a gente olha um setor que é uma das atividades econômicas mais antigas, né, do Brasil, e tem toda essa pegada aí que você está falando. Quer falar em sustentabilidade sem falar do setor sucroenergético do Brasil, você está pulando uma etapa. E é uma coisa que a gente sempre atuou, né? Canaplan, Cana Consultoria, hoje Canac. E o que eu vejo é justamente, cara, poder subsidiar o trabalho do pessoal na ponta, você gerar produtividade, você simplificar a gestão, tornar o trabalho das pessoas mais estratégicos e fazer isso como caminho, né? E eu acho que como Canac a gente sempre está muito focado nas pessoas, né? São os nossos investidores que são pessoas muito próximas, que a gente tem um respeito muito grande. E uma das coisas que eu acho muito feliz, né, Eduardo, é as pessoas que estão trabalhando com a gente. Você hoje conseguir, mesmo com um negócio pequeno, trazer, né, pessoas com a capacidade ali de realizar
o mundo das ideias em ferramentas, em soluções. Eu acho que isso é o grande valor. A gente não enxerga algo tão exponencial como é o mercado, vamos dizer, startups, ou foi em algum momento, né? A gente se enxerga muito mais inseridos mesmo em deep, né, tech, vamos dizer. E a nossa grande preocupação é essa, é trazer pessoas que consigam cada vez mais gerar valor, fazer uma empresa não tão grande, vamos dizer, mas bem focada ali em transformar o que é a nossa dedicação, transformar o dia a dia dos produtores, transformar a relação com a natureza deles e facilitar esse processo aí. Vocês fizeram captação ou vocês estão em uma trilha diferente da trilha de Venture Capital? A nossa trilha começou um pouco estranha, né? Que era o dinheirinho do consultor, fazia o projeto, economizava e gastava investindo, né? Que era quase nada, diga-se de passagem. E aí nós tivemos uma captação, né? Que nem chamava de captação, mas nós tivemos aí 3 parceiros, anjos, né? Que são verdadeiros anjos, né? Todos de cabelo branco, mas são pessoas que nos ajudaram aí. E a gente agora está num momento de quase aí, vamos dizer, conseguir já ficar autossuficiente aí, mesmo crescendo. E vocês mencionou sustentabilidade, né? Eu acho que é um setor que já gera muito valor nesse sentido, mas talvez pouco reconhecido lá fora. Eu acho que o modelo de cana é fantástico, né? Como usa tudo, a bioenergia, a bagaça, tudo é aproveitado. Você acha que tem, com todos esses dados agora de tecnologia para mensurar e medir tudo, tem alguma oportunidade de gerar mais valor em cima do impacto que está gerando para pagamentos de serviços ambientais? Eu acho que tem um espaço aí. Esse é um espaço gigantesco, porque assim, está falando de uma cultura altamente agressiva, né? Roberto Rodrigues brinca que é um canudinho cheio de água com açúcar, né? De fibra. E esse canudinho antigamente, quando a gente moía, né, e fazia só o açúcar e álcool, a gente produzia aí, equivalente a 0,7 barris de petróleo por tonelada de cana. Hoje, com os subprodutos da fibra, com a cogeração, a gente está produzindo 1,2 barril equivalente. Então, assim, o setor fica, né? Eu venho de algumas gerações aí que estão atreladas do setor, mas ele fica com a memória. O brasileiro tem muito isso, né? Lembra de coisa dos anos, de 25 anos atrás, mas ele não quer enxergar o que é hoje, né? Ninguém sabe porque o ar de São Paulo é a única megalópole no mundo que tem um ar puro, né? Relativamente é o ar mais puro do mundo, de todas as megalópoles do mundo, né? Por causa do nosso etanol. Então, assim, essa transformação pós-mecanização, esse ciclo de carbono da cana, essa integração que a gente está tendo da cadeia, né? Fechando o ciclo, é uma cadeia que consome hoje 3 litros de diesel, que daqui a pouco vai desaparecer. Então, assim, essa pegada, né, no fundo de carbono desse processo... gerando positivo, né? Eu acho que esse tem que ser contado melhor e, acima disso, monetizar isso de alguma forma. Exatamente. Eu tenho certeza, se fosse lá nos Estados Unidos fazendo esse modelo, eles teriam algum modelo de negócio para ganhar em cima disso também, né? Às vezes aqui a gente está atrás. A gente é muito bom em marketing, mas no agro a gente falha um pouquinho ainda. Falha bastante, deixa muito dinheiro na mesa aí que podia estar aproveitando. Fazer melhor, né? Mas acho que a gente tem um ponto também, né? A gente faz o nosso marketing, mas a gente, querendo ou não, a gente é muito competitivo no que a gente faz. Então, se você olhar, é como se fosse um jogo de um contra todos. Todos estão querendo bater na gente e a gente está querendo se defender. Então, às vezes, a gente tem uma visão de que o marketing é ruim. Pode ser, às vezes pode ser, mas, cara, é todo mundo batendo na gente porque a gente é muito produtivo em todos os setores do agronegócio. Então, os caras vão ter que arranjar algum pelo em ovo, cara. Não tem jeito, cara. Tem que ter novas barreiras, né? Barreiras intangíveis, né? E o mundo, querendo não, tá virando um pouco mais protecionista de um tempo pra cá. É natural isso. A gente tem que o quê? Se defender mostrando que a gente é produtivo, que a gente é sustentável. Isso, cara, só o tempo vai dizer. Não tem como a gente ficar brigando. Eu acho que na parte de sustentabilidade é menos competitivo, né? O problema mais global. Semana passada encontrei com o ministro de Meio Ambiente de Irlanda. E eu comentei disso, eu falei, Irlanda sempre tem medo do Brasil, de não dá para competir, mas eu falando, na área de sustentabilidade não tem concorrência, porque Irlanda sozinha não resolve nada em parte de impacto, sustentabilidade, em qualquer coisa, talvez ele pode incluir alguma coisa de credibilidade, ele faz conexão com o dinheiro que tem lá na Europa,
ele pode ter alguma tecnologia, mas a grande oportunidade é no Brasil para salvar o planeta. Então, acho que esse é uma coisa menos, um espaço eu vejo que é mais colaborativo do que no parte agrícola, né, de produção agrícola, que é muito competitivo, né, que nem o mercado financeiro, né, a gente fala Canibal. que venture é mais colaborativo do que mercado financeiro. Eu acho que esse espaço de sustentabilidade é bem mais colaborativo e, em cima disso, dá para vender novos modelos de negócios e colaboração que talvez lá na Europa eles são menos preocupados com esse de ter medo do Brasil. Acho que eles veem o Brasil agora talvez como aliado, né? Sem sombra de dúvida. Eu queria até trazer um pouco... Vamos ver, eu estou indo lá daqui 2 semanas e vou sentir, né? Eu queria trazer um pouco esse nível, né, global, mas para o nosso nível nacional, né? É um setor que a gente enfrenta ciclos, né, contra uma externalidade negativa da gasolina. Então, nosso etanol está preso diretamente ao preço da gasolina, que muitas vezes tem um tipo de dumping aí que o governo resolve regular por N motivos, que geralmente é um só chamado inflação, né? Então, assim, a gente precisa de mais marketing e menos governo. O brasileiro, ele precisa entender que o etanol, a paridade dos 70%, produz muita coisa boa para ele. É uma limpa, é uma queima mais pura, está disponível, está em todos os locais do país. Então, poxa, gente, se a gente está querendo melhorar as coisas, 5%, 10% a mais, olha o estímulo que você está dando. Então, se você quer realmente trazer um benefício direto, vai na bomba e abastece com etanol, né? Isso. Então, acho que no nível de Brasil, a gente precisa entender um pouco dessa dinâmica aí para realmente... Você falou tudo. A pessoa que separa reciclável na casa dela, que ela tem que ir a cada 3 dias descer no subsolo do prédio para jogar num lixo diferente, às vezes a pessoa que ela vai no posto e fala, putz, eu vou pôr gasolina porque dura mais. Ou fica preocupado com um canudo de plástico. Exatamente. Tudo isso, eu falei isso para meus filhos. Eles não usa canudo de plástico. Eu falei, mas se você está pedindo iFood toda hora, esse está gastando, né, muito mais do que talvez o que você está economizando aqui. Vamos equalizar os argumentos. Acho que tem que contar essa história melhor de qual realmente tem impacto, né? É um trabalho que até o próprio setor está fazendo agora, trazendo o Rafael Portugal para fazer matéria, para soltar. Porque, cara, é muito distante da realidade da turma, né? Acho que tem que começar a fazer mais isso. A gente tem os dados agora, tem que contar também para o consumidor, não só para quem está produzindo, mas para fora disso. Por isso que eu quis fazer o paralelo, né? Mais marketing, setor storytelling e usando dados, né? É isso aí. Pessoal, se o pessoal quiser encontrar a Canac, eu vou marcar a Canac no LinkedIn, vou fazer o contato com o Ricardo Hinojosa e com o Eduardo Pereira, para que vocês possam conhecer um pouquinho do trabalho deles. E se vocês tiverem alguma dúvida, também podem me conectar. Obrigado pela participação de vocês, parabéns pela história. Parabéns vocês pela iniciativa aí do podcast também, muito sucesso. Valeu, gente. Pessoal, nos acompanhem, estamos caminhando para o 100º episódio, não deixem de nos acompanhar no YouTube, joinha, LinkedIn, Instagram, rural.ventures, nos sigam em todas as plataformas e se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, entrem no LinkedIn e nos citem lá que nós vamos obedecer prontamente. Valeu, até a próxima semana. Valeu, Kiran, valeu gente, até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.